a arbitragem brasileira hoje em xeque, em crise, pela Sim. quantidade de reclamações e de Inf polêmicas pós-jogos? Infelizmente sim, André, eu lamento, eu fico até feliz que recentemente houve um encontro entre a comissão de arbitragem com os clubes e com os dirigentes de federações. Eu entendo que esse tipo de diálogo deveria ocorrer mais vezes e de forma desarmada. Eu não posso vir conversar com o André, achando que ele vai me atacar e vou te atacar da mesma maneira. Não, vamos conversar. O que podemos fazer Uhum. para ajudar e reconhecer que se erra, porque, de novo, ser dirigente de arbitragem, e eu imagino a cabeça do atual gestor da arbitragem brasileira, não é fácil, porque você lida com o erro o tempo todo. O seu trabalho é minimizar o erro, Sim. não é erradicá-lo. Olha que É. louco. É minimizar o erro, então você está o tempo todo na berlinda, cada rodada, e se você tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou seja, os 7 Todo dias da dia. semana, você está exposto, então imagina a cabeça desse profissional. E aí eu entendo que essa abertura com o clube, essa abertura com as federações, o saber ouvir, eu acho que eu aprendi muito isso, porque também, não é fazer meia culpa, mas eu acho que quando a minha escola, a escola do árbitro, como a gente é muito pressionado, como a gente é muito agredido, como a gente é muito ofendido, eu sendo mulher então sou ofendida ao quadrado, a gente acaba criando uma casca dura e como se fosse assim, o meu adversário é o clube, entende? Uhum. E na verdade não é. E eu, assim, agradeço muito a Federação Paulista por ter sido gestora lá, porque eu tenho grandes amigos hoje que são os clubes que eu geri nesses 4 anos que ali estive. Você acredita nisso, assim, da gente ter conversa, de hoje eu estar dando consultoria para eles que a gente construiu ali. Então, esse saber ouvir, o poder da escuta, olha, quem diria para quem está me ouvindo, fala assim: "A Ana Paula está falando isso". Evoluímos, a gente É. evolui. Ter essa capacidade de ouvir o outro, de entender a dor do outro. Porque se coloca no lugar do clube, mas agora que eu tenho tido bastante contato, você tem uma folha orçamentária, você precisa daquele jogo, você precisa daquela receita, aquele resultado não vem. Uma Copa do Brasil que é um jogo, né, um jogo que vale quase a Vale folha vale muito. inteira de um clube, e você perde por um equívoco da arbitragem. Se coloca na dor do outro. Sim. Eu entendo a minha dor como árbitro, que também é terrível, mas eu acho que quando eu me coloco na dor do André, pô, eu tenho que entrar no jogo mais concentrado, eu preciso É. dormir direito. Quando eu pratico essa empatia com você, não que eu não seja cuidadosa, mas eu vou tentar ser mais ainda. Aquele ditado, né, se a gente cuida bem do nosso dinheiro, a gente tem que cuidar muito mais do dinheiro do outro. Claro. Então eu tenho isso comigo, e cada vez mais que eu tenho tido mais contato com os clubes, eu tenho mais cuidado, mais respeito, até na forma de falar. E eu até entendo quando um clube vem de uma maneira mais, como eu posso dizer, caliente, vamos falar assim, né, Uhum. quente para reclamar, de você acalmá-lo e falar: "Calma". Contundente ali, né? Contundente, eu falo: "Não, calma, eu entendo você, vou esperar você respirar para a gente conseguir conversar". Talvez em outras épocas a gente iria para o confronto. Sim, E o que não é legal. Também eu acho que a importância da comunicação não violência em situações como essa, sim. porque uma coisa que tem me preocupado muito agora, André, tudo bem que não tem muito a ver com isso, o número de conflitos que nós estamos tendo no pós-jogos, você percebeu? Muito. A gente Isso teve me a assusta, gente teve entendeu? no Allianz, no Palmeiras de São Paulo, Tivemos recentemente no no Atlético também, Atlético né, e agora, Vasco, né, Atlético e pelo Vasco. Campeonato Brasileiro, um segurança querendo brigar com o jogador, no Rosário Central e Fortaleza, os caras se pegaram lá no túnel, subindo lá no Castelão. Entende? Eh, É horrível isso. Então eu acho que, essa aproximação da comissão com os clubes e com a federação num diálogo não violento, cada um procurando entender o lado do outro, e aí uma vez que você conversa, que você procura, eu acho que aí vem a tarefa de casa, que eu sim, sou muito chata com a tarefa de casa, é entender quais são as causas do problema. Porque a gente tem um ditado na arbitragem, no futebol, que é o secar gelo. Eu tenho um jogo todo dia, eu sei que tem erro, e aí eu crio situações imediatistas. Eu acredito que a gente precise ter, ações imediatas, sim, mas mais do que ação imediata, eu preciso ter uma ação contínua. Eu preciso ter um plano sim. de soluções, O mas diálogo tem que ser contínuo. o diálogo tem que ser contínuo, mas não só o diálogo. Eu converso com o André, vamos pensar aqui para Hum, ficar mais claro. E o André me pontua uma série de questões. Ana, pode ser ou a arbitragem muito jovem, ou tá errando demais a regra 12, ou tá errando demais as situações da regra
11, está sendo muito permissivo com as reclamações assintosas, eu já tive aí pelo menos 4 itens. Uhum. Aí eu preciso levar para o meu departamento de análise de desempenho, que eu não sei se ainda existe, e com esse trabalho de análise de desempenho da arbitragem, desses 4 itens, qual que a gente vai atacar primeiro? Vamos atacar controle de jogo, vamos coibir com a reclamação. De que forma? Porque esse trabalho não parte só do árbitro, parte também do diálogo com o clube. Então a gente vai criar ações e vamos fazer cumprir a regra de jogo, vamos usar advertência verbal, cartão amarelo, cartão vermelho, em situações X. Chega para o clube e fala, olha, determinamos que para esse item vamos atuar assim. Imprensa, vamos atuar assim. E aí executa. De acordo E com a uma regra. comunicação clara. Clara, tem que ser sempre muito clara e muito objetiva. Vamos trabalhar situações de mãos. E aí eu vou trabalhar com a minha equipe. Pode ser um time reduzido, pode ser um time maior, aí é a escolha de cada gestor. Vamos fazer um trabalho específico, conversa com os clubes, conversa com a imprensa. Então, é entender quais são as causas do problema, porque às vezes o problema também, eu tô dando aqui situações mais técnicas, o problema pode ser pessoal. Eu posso ter um grupo de árbitros amedrontado. Sim. Eu posso ter um grupo de árbitros que perdeu a confiança. Isso é super normal. E um profissional amedrontado, você já trabalhou com medo? É horrível, André. Você já teve Eu já trabalhei com medo, é horrível. Você A já chance teve de errar é experiência maior, assim? sabia? É pior. A chance de errar é 3 vezes mais. Não tem coisa pior do que você ir para um trabalho, para uma missão, você sabendo que o seu líder não confia em você. A arbitragem brasileira trabalha sob medo? Eu acho que há momentos. Eu acho que há momentos que ela se sente amedrontada, assim. Posso falar quando eu fui árbitra. Vivi essa fase. Como gestora, eu trabalhei muito isso, fui muito papo reto com os meus árbitros, por isso que alguns gostavam e outros não, Uhum. porque eu não gosto dessa coisa do amedrontar. Eu acho que assim, você tem que saber se eu tô confiando em você. André, eu te coloquei no jogo. Vai lá e faz o seu melhor. E não só faça o seu melhor, se divirta. Uhum. Se você acertar, eu vou brigar por você. Se você errar, a gente vai corrigir. Porque Sim. você já sabe que você lida com o erro. Ninguém é inocente. Sim. Todo mundo que escolheu ser árbitro sabe que lida com o erro. Então a gente também tem que entender o que é discurso real que a gente pode melhorar do que é mimimi por mimimi. E então isso é um ponto chave. Agora não tem coisa pior do que você ser um líder em que o seu superior não confia em você. Que isso te limita nas suas tomadas de decisões. Claro. E não tem coisa pior do que esse líder que não tem confiança dirigir um outro líder em campo que não tem confiança. Não tem confiança. A gente virou um problema sistêmico em cadeia. É. Agora eu preciso que você confie em mim e entenda as minhas tomadas de decisões, que eu vou levar isso para cá e essas pessoas vão entender, olha, a Ana tem esse poder de tomada de decisão, a presidência o respeita, certo? Sem abuso, sempre sem abuso. Claro. E esse grupo vai para o campo de jogo consciente que se ele tomar algumas decisões, ele vai ser respaldado, ele vai estar protegido. E se ele realmente se equivocar, isso também vai ser dito publicamente. Então eu preciso me sentir amparado, porque se eu não me sinto amparado, como que eu produzo? E já foi comprovado, a gente fala muito com atletas, o medo, a insegurança, ele te impossibilita de crescer, Sim. te impossibilita até de pensar, de indagar. Eu preciso ter um árbitro que tenha a liberdade de chegar para mim e falar, eu não concordo com isso. Qual o problema? Sim. Ele pode falar, e cabe eu como gestora falar para ele, olha, mas a linha de trabalho é essa. Nesse atual momento, a gente vai ter que trabalhar dessa maneira. Eu entendo você, mas agora o que dá pra gente fazer é assim. Ou, André, muito obrigado pelo que você falou, você tem razão. Sim. Eu acho que a partir do próximo planejamento a gente já vai mudar isso. Não dá para mudar agora, porque já está no meio da competição, mas para a próxima temporada, essa sua ideia, essa sua correção é válida. Vamos fazer essas alterações. Qual o problema? Sim. Agora, às vezes, um árbitro ser um pouco mais firme, ser um pouco mais duro, as pessoas levam para o pessoal. Eu nunca levei para o pessoal, porque se você levar para o pessoal a liderança que eu tive em São Paulo, o que eu já ouvi, não é por aí. Eu acho que a gente tem que saber entender o que vem do outro lado também. Eu acho que quando você está num cargo de liderança, ter esse discernimento, essa sabedoria é um diferencial. Não é fácil, porque você escuta de tudo, tem que filtrar tudo. Mas é uma sabedoria de saber o que você pode usar, o que você não pode usar, dentro do que você também tem de poder de ação. Porque muitas vezes, igual, eu não sei qual é a capacidade e o poder de ação do atual dirigente da Comissão Nacional. Talvez ele tenha suas limitações, talvez ele está submetido ao presidente nacional. A gente não sabe. E isso pode limitar ele em algumas ações
para com seus árbitros, como que é essa tratativa com os árbitros. Eu sabia disso até um ano atrás, quando eu fazia parte. Hoje eu não posso falar, porque eu não sei como que estão essas Claro. tratativas, mas eu entendo que, assim, árbitro tem que se sentir seguro. Assim como um jogador, a gente pode usar o exemplo do atleta. Um jogador, quando ele tá bem com ele, né, que ele tá com Confiante. autoestima, tá confiante, ele sobra no jogo. Quando ele tá num momento de baixa, e aí a gente pode citar alguns exemplos, Vira pressão. vira pressão, ele cai em rendimento. Acho que eu vou usar agora Tomada porque é a de notícia, e decisão. ele é um exemplo. Eu acho o Cássio um líder, Sim. admiro ele como atleta e como pessoa. E ele trouxe à tona isso. Quando você tá bem, o quanto você rende. Sim. E quando você não tá, a necessidade de procurar ajuda, de precisar até se medicar para voltar para esse equilíbrio. E a minha pergunta é essa: a gente está investigando os nossos árbitros no sentido humano? Sim. Né? A gente está cuidando deles? Ou a gente só está cobrando para que eles deem resultado? Como é Eu que é não o, sei como tá hoje. como é que é o trabalho numa crise? Como é que se gerencia uma crise numa arbitragem, por exemplo, como a gente está tendo agora no Campeonato Brasileiro, onde todo mundo reclama, todo mundo solta uma nota, todo mundo acusa, entre aspas, do VAR apitar o jogo, a decisão do campo nunca prevalecer. Como é que se gerencia uma crise dessa, sabendo que os teus árbitros, né, no caso os teus comandados, estão pressionados também? Tem que aqui eu vou falar como eu faria. Eu acho que é mais fácil eu falar como eu, Exato. Ana Paula, faria. Primeiro, acho que o que já foi feito, o diálogo com os clubes. E aí fazer um trabalho de escuta com os clubes. Uma vez que eu tenho trabalho de escuta com os clubes, eu vou para o meu departamento de desempenho. Dentro do meu departamento de desempenho, eu vou analisar o que foi feito pelo VAR, se o VAR realmente, quantas vezes interviu de forma correta, quantas vezes não interviu de forma correta, se o VAR realmente está se sobrepondo ao árbitro, e aí eu vou criar uma reunião, um treinamento com todos os VARs, com os melhores. Aí eu vou separar os melhores. Eu tenho 50 VARs, mas quem são os melhores? Os 15, porque eu tô falando passar na crise. Sim. Aí eu vou reunir os 15 melhores que eu tenho. E aí vamos falar, a partir de agora nós vamos atuar desta maneira. Ok, trabalhei com os VARs. Reúno os meus árbitros de campo. Também, quais são os meus melhores agora? Porque é crise. Eu preciso da crema dela crema. É crise. Reúno os meus principais árbitros. Converso com eles. E aí eu escuto separado. Quais são as queixas dos VARs em relação aos árbitros de campo? Porque isso acontece. Quais são as queixas dos árbitros em relação ao VAR? Aos VAR. Eu, como gestora, estou ouvindo as angústias e as aflições, além da questão técnica. Ouvi os dois separadamente, ok? Reúna a minha equipe de trabalho, pautado em números, em dados. O que acertou, o que errou, qual é o VAR que mais acertou, qual é o VAR que mais errou, qual é o árbitro de campo que mais acertou, que mais errou, quais foram os temas que eles erraram. Olha, tá decidido que foi situações de bola na mão, mão na bola, situações de impedimento, de interferência, não impedimento, mas de interferência, e expulsões. Escolhi 3 itens, ok? Pego esses 3 itens, aí vou reunir o VAR e campo juntos. Não faço separado mais. Lembra? Eu fiz uma separada. Sim. Reuni esse time. Pessoal, a gente conversou com os clubes, definimos que a gente vai melhorar esses itens aqui. Vamos lá, converso com essa equipe e vou sair a escala partindo desse núcleo. Fora isso, vou fazer um trabalho individual com cada um. Por quê? Porque o André é diferente do Fábio, que é diferente do Rodrigo, que é diferente da Ana, que é diferente da... Entendeu? Da Edna e assim sucessivamente. Então eu faço não só as ações coletivas, mas aí eu vou para as ações individuais. Então eu tenho um árbitro VAR que é muito bom, mas que ele interfere demais no trabalho do campo. Eu vou ter que chamar esse cara. Eu vou falar, André, você é muito bom, só que eu tenho tudo gravado seu, você só vai entrar quando realmente precisa. A sua intervenção excessiva para esse momento do campeonato não está agregando valor, está agregando prejuízo. E aí tem que ser muito direto. Eu vou pedir para você executar dessa maneira. Se você não executar dessa maneira, provavelmente não vai estar mais na escala. Não vai estar mais dentro do time. É gestão de risco. E assim, papo reto. Ok, eu vou monitorar os seus jogos. E aí você monitora. Você tem que ver. O campo, mesma coisa, eu quero que você apite o campo. Se eu sentir que você está esperando o VAR soprar no seu ouvido, eu tenho os áudios, eu tenho os acompanhamentos, eu tenho alguém analisando, a gente vai sentar para conversar.
Aí o pessoal fala assim, isso é ameaça? Não, isso não é ameaça, isso é trabalho sério. Se você é um grande executivo e você tem que cumprir meta, é assim que o seu gestor vai falar com você. Não tá tendo falta de respeito? Tá tendo falta de respeito? Não, tá sendo seguro. Tá sendo firme. Já tá estipulando pro time qual é a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Agora, se você tiver certo, se você tiver com a razão, eu vou a público e vou te defender. O mundo pode bater, mas eu vou a público e vou falar, não, a minha equipe acertou, a orientação fui eu que passei, eles cumpriram a cartilha. E aí vamos gerindo, jogo a jogo. Qual?